Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Isso não pode. Durante o inverno, o dono desse posto de gasolina comprava combustível a 50 centavos o litro a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido ao motorista, ele instalou um dispositivo que elevava a temperatura para 35 graus Celsius, sendo que o litro do álcool revendido é R$ 1,60. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius para revender. Com relação a essa situação acima, e sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 a menos 3, despreze o custo pela energia gasta no aquecimento e diga qual foi o ganho financeiro que o dono do posto teve com essa pequena tramóia. Meus queridos, minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo de física. Para você que é meu aluno do Fera Grande, para você que também não é, mas está me acompanhando no canal Exatas Soluções. Assunto de hoje, dilatação térmica, claro. E o que vamos tratar? Vocês viram no problema, no início do vídeo, uma situação hipotética, se bem que no Brasil eu não duvido de nada, em que um dono ou responsável por um posto de gasolina adulterava seu combustível da seguinte forma. Você tem que imaginar a situação. Bomba de combustível, antes de ir para a bomba, ele fica no reservatório no posto. Ele comprava esse combustível, o álcool, no caso, o álcool etílico, armazenava ele vinha a 5 graus centígrados, é a temperatura com que é revendido o álcool, comercializado o álcool. Só que o que ele fazia? Ele tinha um dispositivo lá nesse reservatório que aquecia o álcool até 35 graus centígrados também, ou Celsius. E aí o que acontece quando a gente eleva a temperatura de um corpo a ponto de mudar seu estado? Ele começa a se dilatar. Cada corpo, cada substância tem um fator diferente de dilatação. Nós sabemos que para calcular a dilatação a gente precisa desse valor específico. O do álcool é 1 vezes 10 a menos 3. Já foi dado na questão. Aí o que ele vai... Isso vai determinar para a gente, vai nos ajudar a calcular o quanto dilata, o quanto aumenta de volume, no caso, é um líquido. Ele pode ter 3 tipos de dilatações, vocês já viram isso. Volumétrica, superficial e linear. A superficial e a linear são características praticamente dos sólidos. Quando a gente trata de líquido e gases, a gente tem dilatação volumétrica, porque eles não têm uma forma definida, eles têm essa volatilidade. E isso faz com que eles mudem o seu formato. Então, quando eles dilatam nas 3 dimensões. Então, sabendo disso, já sabemos que é uma dilatação volumétrica. Vai aumentar a capacidade, vai aumentar o volume. E para o dono do posto, isso é muito importante, porque aumentando o volume, ele tem mais álcool. E é isso que ele pensou. Ele quer saber quanto ele vai lucrar no final de uma semana com esse procedimento. Se fosse possível, porque aqui ele pede para a gente desconsiderar o quanto ele gastou para aquecer. E a gente teria que fornecer muita fonte de calor, teria que ter uma fonte de calor muito grande para poder esquentar, elevar a temperatura de 20 mil litros todo dia. A gente está falando de uma semana, então a gente teria 140 mil litros. Seria porque o calor específico do álcool é diferente da água, um ponto maior. Então teria que fornecer muito calor para esquentar essa temperatura. Então a gente já começa a ver que talvez não seja viável economicamente falando. Como a gente está tratando de uma situação hipotética, vamos imaginar então a cena. Eu tenho qual o volume inicial? Isso aqui é medida de capacidade, mas a gente sabe que 1 decímetro cúbico equivale a 1000 litros. Então a gente tem aqui, se eu quiser converter em medida de volume específica, daria 20 decímetros cúbicos, beleza? Então a gente já tem, então eu posso deixar em litros, até porque a unidade de comercializada de volume de combustível é litro, né? Então vamos a litro. Eu sei que a fórmula para calcular a variação volumétrica é o quê? V0, gama, que é esse fator de dilatação volumétrica, vezes, ok? Variação de temperatura. Lembre-se, pode ser aquele T maiúsculo, como já foi tratado anteriormente? Pode. Aconselho isso? Não, vai confundir com T de tempo. Vamos usar θ, que é uma simbologia mais adequada. Então vamos fazer a conta. Quanto é essa variação? O quanto eu vou ter de combustível a mais, e aí eu consigo saber o quanto eu vou ter de lucro, certo? Vamos lá. ΔV, 20 mil, vezes o fator de dilatação volumétrica, 10 a menos 3, vezes a variação. Quanto foi a variação de temperatura?
Ó, ele passou de 5 para 35. Então a gente vai ter que delta teta é teta final menos teta inicial. Delta teta é 35 menos 5. Delta teta é 30 graus centígrados ou Celsius. Multiplicar por 30. Agora aqui, gente, é multiplicação básica. 30 vezes 20. Você só botar um zero a mais, né? E multiplicar por 2. É 600 mil, perdão. Vezes 10 a menos 3. Isso aqui, multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1000. A gente já aprendeu isso. Isso aqui equivale a 3 zeros no denominador. Então, ó, botei aqui. Delta V 600. Essa aqui é a quantidade de litros diária que ele ganha nessa manobra. Acabou. Praticamente, ele quer o quanto deu de lucro em uma semana. Lucro para 7 dias. Ora, é só multiplicar o quantos litros ele tem. 600. Vezes 7. Vezes quanto ele vende o litro. Ele vende a 1,50. Agora é só fazer essa multiplicaçãozinha. Eu já até fiz aqui. Deixa eu ver se já fiz. 1,50 não. Perdão. Corrigindo aqui, por favor. 1,60. Pra gente não perder tempo, mas eu até faço com vocês também. Ó. Vamos lá. 600 vezes 1,60 ou 1,6, dá no mesmo, vai ficar, esquece esse zero. Você vê 0, 0, você vê 0, 0, você vê 636. 1 vezes 600 é 600, fica 0, 0, 6, 9. Uma casa é decimal, uma casa é decimal. Agora é só multiplicar pelo 7. 7 vezes esse 0 não conta, né? Depois da vírgula, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 vezes 9, 63 e 4, 67. 6.720. Então, o lucro dele é aproximadamente, ou nesse caso, exatamente, 6.720. Ele não colocou um valor exato, ele colocou uma faixa de lucro, entre 6 e 7, entre 1.000 e 2.000, entre 4 e 5.000. A alternativa que está esse valor é a alternativa D. Ou seja, entre 6.000 e 7.000, ou seja, 6.720. Vocês viram que foi só usar a fórmula de dilatação volumétrica, atribuir os valores que foram dados na questão e fazer o cálculo. Beleza? Como vocês sabem, eu gravo esses vídeos em área urbana, então se eu tiver barulho de gente conversando, de criança, barulho de moto, infelizmente, vamos tentar no futuro achar um lugar melhor para gravar os vídeos, quem sabe ajudar vocês melhor. Mas está aqui para vocês. Isso aqui é mais uma forma de vocês usarem dilatação em questões reais. Embora tenha sido uma questão hipotética, poderia ter sido atribuído numa formulação mais do dia a dia, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Está aqui. Fiquem com Deus. Aquele abraço.